Vamos lá, pessoal, mostrar aqui um dos livros, o primeiro dos livros escolhidos aqui para mostrar, do artista Frank Shaw, né, que é um artista oriental que se estabeleceu no quadrinho ocidental, né? O livro é capa cartão. Eu não sei se ele saiu uma edição em capa dura, porque o segundo livro eu tenho capa dura. Esse aqui eu só consegui achar em capa cartão. Não sei dizer se chegou a haver uma segunda edição em capa dura. Mas é um livro dedicado a uma das coisas que o Frank Shaw faz melhor, e a gente chamado a fazer isso, que é desenhar mulheres, né? Então aqui, Women, Select Drawings and Illustration, do Frank Shaw, né? Antes de mais nada, vou pedir para vocês para se inscreverem no canal e deixar o like, porque isso é fundamental para a gente continuar o trabalho aqui, mostrar esses álbuns que são mais de difícil acesso para o público normal, para o público que coleciona quadrinhos. Aqui você tem a oportunidade de dar uma visualizada no livro e, se houver interesse da sua parte, aí você faz o seu investimento e compra o livro, o que eu aconselho, porque a obra de arte desses caras é sensacional e ela transcende a história em quadrinho propriamente dito. E aqui eles podem se soltar, criar mais coisas, né? O Frank Shaw, esse livro aqui é basicamente de imagens, não tem texto, tá? E vai mostrando o traço muito limpo, muito elegante, muito preciso do artista Frank Shaw, que segue uma escola, né? Uma escola já bem antiga, que começa lá nos anos 50, né? Com Frank Frazetta, com Jim Silk, com Dave Stevens, que fizeram Rocketeer, né? E vai embora. Aí depois você vai ter Adam Hughes, você vai ter Terry Dodson, você vai ter Terry Moore, que também tem um traço muito semelhante a isso aqui, e até os mais modernos que ainda seguem esse padrão de arte, que na minha opinião é a mais bonita que tem, né? E logicamente eles procuram uma visão mais clássica dos corpos, né, da anatomia humana, e com algumas características diferentes, que é o caso do Frank Shaw, que tem uma tendência a deixar as mulheres com um pouquinho mais robustinhas, um pouquinho mais cheinhas, né? Não menos bonitas, extremamente bonitas, mas sempre com essa perna mais grossa, como o pessoal costuma brincar. E esse livro é muito interessante, como outros que nós já mostramos aqui, que vem com o esboço e depois com o produto final. É muito interessante para quem gosta de desenho observar como é que foi a criação da imagem para depois o produto final ser apresentado, né? É muito interessante. Logicamente, o álbum se dedica às mulheres, então 99% das imagens aqui são exclusivamente femininas. Aqui, né, naturalmente, é a Witchblade, né, da Image, né? Aqui é a Elektra, da Marvel, a Tempestade e o Pantera Negra, né, casal da Marvel. Aqui uma personagem que eu pessoalmente não consigo, seria a Valkyria, né, provavelmente, mas está bem estilizada para o Frank Shaw mesmo. Aqui o humor dele, a pegada que ele transita muito bem para o cartoon, né, o cartoon de humor, a tira de humor, já bem mais já totalmente estilizado, mas normalmente a busca dele é por isso aqui, uma coisa mais próxima de uma realidade, né? Um traço mais realista. Ele se assemelha muito ao Terry Dodson, né? E a Raquel Dodson, um casal que faz um trabalho maravilhoso, e ao Adam Hughes, por exemplo, né? Mas muitos outros e outros mais antigos. Novamente a Witchblade, aqui as meninas da Marvel, né? A Mulher-Aranha, a Fênix, etc. Aqui o humor dele sempre presente, as pin-ups dele, né? As mulheres bonitas dele. Aqui as Jungle Girls, né? Jungle Girls, que ele vai mostrar algumas personagens, inclusive criadas por ele, né? Aqui o trabalho dele em Jungle Girls. É uma história em quadrinho, inclusive, né? Muito boa. O título agora está me faltando, mas que tem essa personagem aqui que foi tipo Tarzan, esquecida na selva, aprendeu a viver na selva e acaba se tornando a defensora de um grupo de exploradores.
A história é simples, mas a arte dele e do autor, do artista que faz o miolo é muito boa mesmo. Ele se destaca por esse trabalho aqui, né? Desenhando muitos dinossauros e animais, aquele mostrando um crocodilo, né? Você vê que a ideia inicial era uma e acabou ganhando uma forma diferente no produto final, né? É muito interessante isso, ver que o autor acaba fazendo alterações. Aqui é a mesma personagem, aqui todo o trabalho dele nessa série que ele fez de quadrinhos, que os álbuns estão também disponíveis na Amazon. É só botar lá Frank Show, que vai aparecer não só os livros de arte, que são mais de meia dúzia, mas também os livros de quadrinhos propriamente dito, com a história dessas personagens, né? Trabalho muito detalhista, muito bacana mesmo. Aqui tudo em preto e branco. Eu adoro, porque eu acho que dá para ver exatamente o trabalho de criação do artista, onde ele define o ângulo que ele vai executar a imagem, a expressão. Quando você tem já uma coisa arte finalizada e principalmente colorida, essa observação se dilui um pouco. Então eu pessoalmente gosto muito desse trabalho de exibir esses trabalhos mais brutos, né? Você vê aqui iniciando o trabalho da tinta do nanquim, né? Enfim, do contorno da arte final. E aqui os trabalhos mais rudes ainda, mesmo no lápis, né? E é extraordinário, o trabalho de lápis dele é extraordinário. E outra coisa, quando você escolhe um ângulo, você já está contando uma história, né? Mesmo num pin-up, um pin-up bem feito, ele já conta uma história. Isso aqui já conta uma história. É um desenhista muito utilizado na publicidade. Na publicidade você não pode fazer quadrinhos, até pode, mas normalmente você usa de uma imagem só. E nessa imagem tem que estar resumida uma história. Então aqui você tem histórias sendo contadas em uma única imagem. É extraordinário isso aqui, ó. É uma história sendo contada em uma única imagem, né? Aqui o livro que ele fez anteriormente, o Liberty Meadows, que é a personagem Brandy, tá? Ela começa aqui, a Image Comics, por isso que ela tá com a camiseta da Image, que é aquela famosa inocente e gostosa, né? Ela é inocente, ela não percebe que ela é extremamente sexy, extremamente sensual, e vai transitando, fazendo muito humor com esse fato, tá aqui. E aqui ela tem a ironia. Ela dá aulas de skate e a instrutora é ela, mas ela está aqui esborrachada, né? Então é um trabalho muito bacana do Frank Show. Eu admiro muito o trabalho dele. E esse livro resume essa parte criativa dele, né? Principalmente com relação, aqui exclusivamente com relação às mulheres. E esse trabalho ele é tão solicitado a fazer que é mais ou menos que nem o autor brasileiro, né? O José Luiz Benício da Fonseca, que também acabava sendo convidado a desenhar mulheres porque tinha um talento enorme para desenhar mulheres muito sensuais. Você vê que qualquer cena, a cena pode ser de humor, mas a pose dela é extremamente sensual, né? Aqui um estudo do corpo feminino, aquilo que eu falei para vocês, a tendência dele de fazer mulheres um pouco mais roliças, um pouco mais cheinhas, que são muito bonitas, né, inegavelmente, mas que tem essa tendência, né, não são tão esguias, tão altas, são um pouquinho mais baixinhas e um pouquinho mais encorpadas, digamos assim, né? Aqui o humor de sempre dele, fazendo a Brand de Liberty Meadows, aqui fazendo uma paródia com a Marilyn Monroe, a clássica cena da Marilyn Monroe, indo para o Oscar, né? E ela já dando uma de Marilyn aí. Sempre o humor muito presente, num traço aqui um pouco mais caricato, né? Não chega a ser caricato, mas a personagem feminina é um pouco mais realista, mas os bonequinhos, os personagens com que ela contracena são totalmente caricatos, né? Aqui mais um estudo dele, típico dele, de pernas e tal. Uma semelhança muito ainda maior com o Frank Frazetta, que as mulheres do Frazetta também têm essa tendência a ser um pouquinho mais robustas, um pouco mais encorpadas, né? Um trabalho muito bacana. Aqui ele já vai para a ficção fantástica, né? Um estilo Guerra nas Estrelas. Aqui ele está fazendo uma paródia também com a Princesa Leia, né? Na famosa Princesa Leia escrava. Aqui com o Em Marte Ataca, né? Também. Citando muito, a gente vê nitidamente a influência dele
de Frank Frazetta. Algumas imagens remetem quase que diretamente, essa aqui também, ao Frank Frazetta, logicamente sempre aproveitando a ideia e acrescentando itens e personagens dele, do universo do Frank Shaw, que é muito bacana mesmo. Aqui mais uma escrava, né? Personagens típicos de Guerra nas Estrelas e outros similares, muito bacana, imagens sempre muito dinâmicas, e é sempre os pin-ups dele que são pôsteres, né? Lindos, maravilhosos realmente. E Fine Arts Nudes, aqui ele estudando o corpo feminino, já fazendo nudes mesmo, né? Apesar de que é um nudes bem discreto, bem sensual, né? Sem muitas exibições. Aqui ele já lembra um pouco a Druna, para quem gosta, né, do Paolo Eleutério Serpieri. Aqui ele faz um estudo de uma mulher muito... Aliás, é outro autor que a gente percebe que ele tem uma influência muito grande, é o Serpieri, né? Essa aqui é praticamente a Druna, né? Só que feita pelo Frank Shaw. Inclusive o tipo do traço, o riscadinho, o sombreado, tudo isso aí remete muito aqui a uma imagem do Frank Shaw, que é de Seul, na Coreia do Sul, né? São os orientais tomando conta aí já há algum tempo, né? Já tomando conta é um exagero, mas assumindo uma posição de destaque nos quadrinhos americanos, né? É isso aí, gente. Então, estamos aqui, Frank Shaw, Women, Select Drawings and Illustration, está à disposição, isso aqui ainda tem na Amazon para vender, capa cartão, muito papel de altíssima qualidade, uma edição que vale a pena para os fãs do Frank Shaw, que queiram conhecer um pouco mais do trabalho dele. Vou pedir novamente a vocês, inscrevam-se no canal Geek Crítica, divulguem o canal, deixem seu like para que a gente continue mostrando esses álbuns para vocês, tá bom? Obrigado!